pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos resolver essa questãozinha aqui da Federal do Espírito Santo de função quadrática. Essa questão ela foi adaptada porque na verdade a original queria o comprimento do segmento XY. Mas aqui eu coloquei que só para a gente achar a equação que descreve essa parábola. Tá? Achar a equação é metade do caminho para você achar o comprimento do XY. Se você quiser fazer o comprimento do XY, você teria que achar a equação primeiro. Então eu vou chegar aqui só na parte da equação, ok? Então a questão fala assim, ó. Um portal de igreja tem a forma de um arco de parábola. A largura de sua base AB é 4 metros e a altura é 5. Qual a equação que descreve esse arco de parábola? Pessoal, veja bem. A primeira coisa que vocês têm que notar é o seguinte. Quando a gente estava mexendo com função do primeiro grau, função afim, a gente precisava de dois pontos que a gente conhecesse as coordenadas x e y para achar a equação da reta. Aqui vai ser muito parecido, mas ao invés de dois pontos, nós vamos precisar de 3 pontos que nós conhecemos o x e o y. A hora que a gente observa essa figura, a primeira coisa que a gente nota é que nós não temos nenhum plano cartesiano nela para a gente atribuir coordenadas x e y aos pontos. Então, nesse caso, a primeira coisa a ser feita é traçar um plano cartesiano. Isso aqui vai ser por sua conta. Tem gente que gosta de traçar esse plano cartesiano aqui no meio da parábola. Já eu prefiro fazer esse plano cartesiano começando desse ponto aqui, ó. Por que eu gosto de começar daqui? Vocês vão ver. Vamos traçar o plano aqui e vocês vão entender por que eu gosto de começar daqui. Então, eu vou subir aqui um eixo Y e para cá um eixo X. Ok? Eu gosto de traçar o plano cartesiano nesse ponto aqui por dois motivos. O primeiro deles é que nós já ganhamos aqui automaticamente um ponto que a gente conhece tanto o x quanto o y deles. Que é esse ponto aqui, ó. Tá vendo que esse ponto está na origem? Esse ponto, ele é o ponto 0, 0. Tá claro para todo mundo? Então, eu vou anotar aqui esse primeiro ponto que a gente tem. É o ponto 0 e 0. Beleza? Sempre que você traçar o plano cartesiano nessa posição, você já vai ganhar esse ponto de graça. Tá? Vamos analisar, nós precisamos de mais 2 pontos. Vamos analisar a figura. O outro ponto que quando você traça o plano cartesiano aqui, você já ganha normalmente também de graça, é esse aqui, ó. Tá vendo que ele está a 4 metros aqui da origem? Então nesse ponto aqui nós temos que o x, a coordenada x dele é 4. E a coordenada y dele é quanto? Lembra que a gente falou que todo ponto que tem em cima do eixo x tem coordenada y igual a 0? Então esse ponto verde aqui é, a coordenada x dele é 4 e a y dele é 0. Tranquilo? E o terceiro ponto aí você tem que tirar a cartola. Não é sempre que vai ser esse aqui, tá? Que eu vou marcar agora, mas esse problema vai ser, eu vou mostrar pra vocês o porquê. Seria esse ponto aqui, ó. Nem sempre vai ser esse aqui do meio. Mas olha só, quanto que vale a coordenada y desse ponto? Vamos começar com ela aqui que tá mais fácil. A coordenada y dele vale 5, concorda? Porque essa altura aqui é 5, ó, aqui do lado, corresponde exatamente a esse pedaço aqui. E a coordenada x desse ponto, qual que vai ser? Aí que tá, gente. Vocês têm que lembrar que a parábola ela é uma figura simétrica. A parábola é uma figura simétrica. Então esse ponto ele vai estar na metade do caminho aqui de baixo, ó. Então se desse ponto vermelho até o verde são 4 unidades, metade dele aqui vai ser 2. Então esse ponto azul, ele tem coordenadas 2 e 5. Beleza? Então pronto. Já que você já tem os 3 pontos que você conhece para coordenadas x e y, o resto da questão fica muito parecida com o que a gente já fez lá em função afim. Você vai fazer, você pode usar essa equação aqui, ó. Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Substitui o x e y aqui de cada um desses pontos e vai montar um sisteminha com 3 equações. Mas, lá no começo da lista, eu já dei uma dica. Se o problema te der as duas raízes, ou seja, onde que ele toca o eixo x, é melhor você usar não essa equação, mas usar essa de cá.
A vezes x menos R1 vezes x menos R2. Gente, não esquece disso. A maioria das questões de modelagem de função quadrática, ele te dá as duas raízes. Então é melhor você usar essa equação amarela. Por que é melhor você usar essa equação amarela? Porque uma raiz aqui ele já deu, que é o daqui da origem, que vale 0. E a outra raiz aqui ele também já deu no problema, que vale 4. Lembra que raiz é onde toca o eixo x. Ele toca o eixo x no 0 e no 4. Então nosso R1 e R2 já está pronto. Então sempre que você tiver as duas raízes, é sempre melhor você usar essa equação amarela do que a branca para fazer a equação da parábola. Tá ok? Vamos substituir o 0 e o 4 aí. Vai ficar assim, ó. Y é igual a vezes x menos 0 vezes x menos 4. X menos 0 dá só x. Então nossa equação por enquanto ela está ax vezes x menos 4. Repare que até agora eu só substituí as raízes. O que está faltando para a gente achar a equação certinha? Está faltando só esse cara aqui, ó. E aí, pessoal, nesse ponto sempre vai ser a mesma coisa. Você sempre vai usar o terceiro ponto. Lembra que lá no início do problema eu falei para você achar 3 pontos que você conhece o x e y? Nós já usamos 2 deles. Nós já usamos o 0, 0 aqui nessa raiz. Já usamos o 4, 0 aqui nessa outra raiz. Qual que é o terceiro que a gente não usou? 2 e 5. Então você vai substituir esse valor de x e de y aqui na equação, você vai descobrir quanto que vale o a. Então vai ficar assim, ó. Quando o y é 5, o x vale 2. Substitui. Quando o y é 5, o x a ele é 2. Então vai ficar assim. Igual a vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então 5 é igual a menos 4. 4 dividindo para o outro lado, nós vamos, ele vale menos 5 sobre 4. A gente já esperava que o a desse um valor negativo, porque a parábola está com concavidade para baixo. Tranquilo? Se eu descobrir o valor de a, eu já tenho a equação da parábola, então. Vou fazer de azul aqui, ó. Nossa equação da parábola vai ficar assim. Y é igual a menos 5 quartos, no lugar do a, x vezes x menos 4. Pronto. Ah, Pedro, eu quero fazer ela na forma bonitinha. Ax ao quadrado mais bx mais c. Se você quiser deixar nessa forma aqui, a equação branca, é só você fazer a distributiva. Vai ficar menos 5x ao quadrado mais 5x. É só você distribuir isso aqui. Fazer a multiplicação que você vai chegar naquela outra forma. Tranquilo? Essa questão é muito tranquila do ponto de vista que ela é muito metódica, tá? Você vai utilizar esse mesmo método para várias outras. Por exemplo, que já caiu no Enem, aquela questão da igrejinha da Pampulha, lá de Minas, inclusive, ela é feita exatamente dessa forma. Você vai traçar um plano cartesiano, achar 3 pontos que você conhece o x e y e fazer a modelagem dela. Beleza? Então, obrigado e até mais.